Muito bom dia para todo mundo. Estamos chegando aí nesse final de 2025, indo para 2026 e último vídeo do ano, o último vídeo comigo falando, né? Falando um pouco do canal. E eu queria um vídeo um pouco diferente hoje, né? Queria voltar um pouco atrás, fazer uma retrospectiva, me fazer algumas perguntas, também que essas perguntas, essas minhas respostas, elas sirvam para vocês. Mas primeiramente, desejar para vocês um excelente final de ano, que 2026 seja um ano de muitas alegrias, muita paz, muita saúde, muita prosperidade, muito dinheiro, se Deus quiser. Que vocês também possam conquistar os seus objetivos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que a gente possa seguir nesse caminho aí de sucesso, de investimento. Que Deus abençoe nossos investimentos aí para que a gente lá na frente consiga os nossos objetivos, né? Para a gente, para nossa família, para dar uma qualidade melhor para nossa família. Então, feliz final de ano para todos. Em 2016 abençoado para cada um de vocês, para a família de vocês. E muito obrigado aí pela força que vocês dão no canal. Mas vamos lá, né? Eu queria fazer algumas perguntas para mim mesmo, né? E respondendo essas perguntas, que essas perguntas sirvam para vocês. Quando que eu comecei a gostar de investimento? Na verdade, o meu primeiro contato com investimento, que não é bem, não posso nem falar que é um investimento, foi através das bets, né? Eu perdi dinheiro, claro, perdi. Mas ali tinha um gestor meu, né, numa outra empresa que eu trabalhava, ele gostava, ele me falou, eu gosto muito de futebol, né? Eu sou apaixonado por futebol. Então eu falei assim, vamos lá, né? Eu gosto de futebol, então acredito eu que eu vou ter algum lucro nisso aí. Então, lógico, sempre fui uma pessoa muito consciente, então sempre fui responsável na questão de dinheiro. Então, assim, mesmo jogando ali, mas eu colocava muito pouco, nada que me afetasse ali, mesmo se perdi. Eu conhecia do mundo de investimento ali o Primo Rico, mas conheci de ver falar também, né? Nunca me interessei em ver algum vídeo dele naquela época, ou algo do tipo. Por quê? O próprio nome Primo Rico, que eu entendi? É uma pessoa que está falando para o público rico, né? Às vezes é besteira eu falar isso, mas pior que é. O nome Primo Rico não me atraía deixa eu assistir. Então era o único que eu conhecia. E aí do nada, fuçando no YouTube ali, me apareceu o Primo Pobre, né? E aí eu vi um vídeo dele. Falei assim, eu vou assistir um vídeo dele. E eu gostei muito. Gostei muito, eu não lembro, né? Não foi aquele primeiro vídeo dele que bombou lá, que foi da amortização. Foi um outro vídeo. Não lembro, confesso que eu não lembro agora qual vídeo que é, mas foi um vídeo dele. E através do vídeo dele, eu comecei a assistir o segundo, o terceiro. Eu comecei a maratonar, gostar. Falei, comprei o livro dele. Foi o primeiro livro que eu li. Foi o livro do Primo Pobre. Quem já viu outros vídeos eu falando, eu tinha lido um livro na minha vida, que tinha sido lá na Desafio do Pantanal, quando eu estava, acho que na quinta série. E aí eu li, foi o livro que abriu a porta para os outros livros que vieram, que eu passei a gostar muito de ler. E aí eu comecei a me interessar junto com isso. Para quem viu meu último vídeo, eu estava tendo ansiedade, né? Tanto que eu estou fazendo tratamento para ansiedade. Devido a trabalho, muito estresse, na questão do trabalho, muita pressão na cabeça. E isso também começou a me ajudar. Eu comecei a focar nos investimentos, comecei a gostar. Então foi ali a porta de entrada nesse 1 ano e meio aí que eu venho investindo. Então esse foi o pontapé inicial para me começar a investir. Então foi através do Primo Pobre e da própria questão da ansiedade que eu tinha, que por incrível que pareça, o investimento me ajudou nesse. Lógico, também eu procurei um profissional da saúde, procurei um médico, mas me ajudou muito. Mas foi através do Primo Pobre. Aí depois dele, lógico, eu comecei a viver, vejo, não comecei a ver, eu vejo até hoje, vídeo Diego Bechara, Bruno Perini, Gustavo Cerbasi, eu já li os livros, Luiz Barsi, então assim, mas o primeiro mesmo ali foi o Primo Pobre. E vem a segunda pergunta: aonde eu invisto? Talvez para vocês pode parecer muito, mas eu vou explicar o porquê. Hoje eu tenho investimento, acho que são 6 lugares diferentes. É um pouco exagerado, sim,
mas eu vou explicar. Desses 6, digamos que 2 eu investi bem pouquinho mesmo para me testar, para me ver a plataforma. Então eu coloquei um pouquinho ali só, mas tem um pouquinho ali, então eu vou colocar nesse meio aí. Mas eu tenho 3 lugares que são os principais que eu invisto. Digo ali, empresas não. Nossa, deu um branco aqui agora. Mas vamos lá, qual que é? Nubank é a principal. Então, a maior parte dos meus investimentos está na Nubank. Eu gosto muito do Nubank. Então, ali é onde eu tenho a maior parte das ações. A minha renda fixa, eu acho que 80% ali de renda fixa está no Nubank. Segundo, Toro Investimento. A Toro eu não tenho renda fixa, a Toro eu tenho apenas renda variável, mas eu gosto bastante também. A Toro que agora virou Santander Corretora, né? Não é mais Toro Investimento, é Santander Corretora, então fez uma integração ali, então hoje é uma única, né? Ficou mais legal ainda, então acho que a Toro também, você entra no aplicativo ali, ele é bem intuitivo, é bem fácil de entender, não tem termos nada complicado, então eu gosto bastante, e ela é a segunda ali hoje que eu tenho meus investimentos. Terceiro, Ion, a corretora Ion, que ela pertence ao Itaú, ao grupo Itaú. Eu sou cliente do Itaú desde 2007, então tenho muitos anos de Itaú, por isso eu baixei ali, eu entrei na Ion, eu gostei também, achei bem intuitivo, bem legal. Então ali eu tenho um pouquinho, na Ion tem também, o restinho de renda fixa que eu tenho tá na Ion, e um pouquinho de renda variável ali, mas são essas 6. Aí vem em quarto lugar, né? Mas aí ela já vem como investimento internacional. Eu tenho um pouquinho de renda fixa ali, mas a renda fixa que eu tenho é para minha filha. Então o que eu faço? Todo mês ali eu coloco um pouquinho para minha filha, para quando ela tiver seus 18 anos ali, eu vou fazer para que eu tenho. Tá vindo minha segunda filha agora também, vou fazer a mesma coisa. Quando ela tiver 18 anos, ela vê o que ela quer fazer com o dinheiro. Espero que ela faça uma faculdade, que ela estude, mas o dinheiro vai ser dela. Então todo mês, nem que eu ponha R$ 30, R$ 50, mas todo mês eu coloco um pouquinho ali. Mas é o Banco Inter. Então é o quarto. Então o Banco Inter também eu tenho um pouco, mas o Banco Inter, o meu foco mais é investimento internacional. Aí entra o que eu falei, que eu tenho mais, e é teste. Por que teste? Para quem viu os últimos vídeos também, qual foram os meus últimos investimentos? Foram os investimentos internacionais. Eu não conhecia ETF internacional, ações internacionais, direto da Bolsa dos Estados Unidos. Então, como esse é um mercado novo para mim, que eu comecei também agora, um mês e meio, então como eu disse, estou em fase de teste. Então, eu investi um pouco no Inter, na Rico, na Avenue e na Revolut. Então, essas todas eu coloquei um pouquinho ali. Só que a que eu mais gostei foi o Banco Inter. Então, o Banco Inter, ele entra como quarto ali, mas com foco em investimento internacional. E eu tenho esse pinguinho lá na Revolut, que está lá, mas é pouquinha coisa, na Rico e na Avenue. Mas é bem pouquinho mesmo, então são essas 4. Nubank, Toro, Ion e o Banco Inter. Certo? Então, vem aquela pergunta, mas quais são os investimentos que você tem, né? Eu tenho a maior parte, grande parte, na renda fixa, né? Depois, em segundo, vem ações. Terceiro, os fundos imobiliários. Depois, BDRs, ETFs, fundo multimercado, investimentos internacionais e, por último, ali, as criptomoedas. Qual ação, né, qual fundo imobiliário? Eu vou falar desses dois porque o resto que eu tenho são frações menores, né? Mas, por exemplo, BDRs, eu tenho Coca-Cola, Alibaba, Apple, né, acho que mais o próprio da Nubank, mais uns 3 ali. Mas as frações maiores são fundos imobiliários e ações. Então, assim, fundos imobiliários, qual é o fundo imobiliário que eu mais tenho aporte? É o MXR11. Esse é o que eu tenho a maior parte dos meus investimentos. E em segundo vem o HGL11, que é o de logística. São os dois hoje que eu tenho a maior parte. Tem outros fundos imobiliários, mas esses dois eles são os principais da minha carteira hoje. Ações. As 3 ações que eu mais tenho investimento. Primeiro, Petrobras. Segundo, Itaúsa. E em terceiro, ela está em queda, mas eu
tenho muita esperança nela em Intelbras. Mas tenho ações, eu tenho bastante ações aí. Ações que eu já vendi. Eu vendi 2 ações, uma eu perdi mesmo, mas foi bem lá no começo. Bem no comecinho mesmo ali, quando eu queria aprender. Hoje, para quem quer aprender, tá fácil. Você pode baixar o aplicativo do Investidor 10. E o Investidor 10 ele tem demo ali, função demonstrativa, onde você pode colocar um valor fictício e ver como que funciona o mercado de renda variável, renda fixa. Então você consegue, digamos, brincar ali de investimento. Então assim, é muito legal, porque ali você aprende muita coisa. Mas quando eu comecei ali, eu não conhecia o Investidor 10. Tem outros aplicativos, mas eu gosto do Investidor 10 porque ele é um problema mais simples, é grátis, então isso é importante demais. Então eu peguei uma ação da Oi. Na época era R$ 1 e pouco, coloquei acho que uns R$ 15 ali. E a Oi, todo mundo sabe o que aconteceu com a Oi, né? A Oi, ela virou pó. E a segunda ação que eu tinha, ela ficou muito tempo em queda. Aí quando eu comecei a filtrar mais as minhas ações, conhecer um pouquinho mais, eu desanimei com ela, foi a da Natura. A Natura, eu fiquei um bom tempo com ela ainda, eu tinha ela um aporte pequeno, mas porque eu também sou pobre, quando eu digo um aporte maior, não é 10, 20 mil reais, não. É pequeno, mas é um pouco mais. Então assim, a Natura não via ela crescendo ali, e eu dei uma filtrada nas minhas ações, então assim, eu vendi a ação da Natura. Hoje as outras ações que eu não tenho ideia de vender, todas ali eu fiz uma análise, dei uma estudada em cima delas ali, e são ações que eu vou manter a médio e longo prazo naquele projeto meu, né, de aposentadoria mais cedo, né? Então assim, as outras ações elas vão continuar. Pode ser que eu pegue alguma de oportunidade ali, a não ser que aconteça alguma coisa no mercado muito fora de mão ali que me obriga a vender, mas não é a minha ideia vender essas ações. Então são ações que eu vou manter na minha carteira de investimento. O que eu espero para o próximo ano? Lógico que eu espero o melhor possível. Para quem começou, quando eu falei há 3 anos atrás, eu não sabia nada de investimento. Tenho muito a aprender ainda, muito. Eu sei muito pouco ainda. Mas graças a Deus já sei muito mais do que eu sabia 2 anos, 3 anos atrás. 3 anos atrás eu não sabia absolutamente nada. E cada vez que eu falo, eu não deixei de ler, eu sempre estou lendo. Então assim, sempre estou vendo vídeo, sempre procurando algum cara novo, diferente ali. Tem esses caras que já são consagrados, mas às vezes eu gosto de ver alguém ali novo também, alguém que um canal que é pequeno, porque às vezes a gente pensa, é pequeno, então a pessoa não tem sentido do que ela está falando. Tem. Às vezes você aprende muita coisa com a pessoa que está começando agora. Porque às vezes o que eu falar, a didática que a pessoa passa ali é muito mais importante, às vezes, do que a quantidade de inscritos que a pessoa tem, né? E eu até falei em livro, vou até pegar aqui para vocês, que eu tô lendo, eu tô finalizando ainda agora de ler esse livro, né? Que é esse livro aqui, né? Que é do Warren Buffett, Quando o Trabalho é a Melhor Diversão. Então ele, para quem não conhece, ele é o maior investidor do mundo, né? É um livro bem legal, é um livro também assim que você começa a ver a mente de um cara desse, como que um cara desse pensa, como que um cara desse começou. Então isso motiva, e é legal você ver um pouco de pessoas ali que são extremamente inteligentes. É bom a gente estar ao lado de pessoas inteligentes, isso faz bem, né? Isso faz muito bem. Mas eu espero um ano positivo, né? Um ano muito positivo no mercado, tanto na renda fixa, na renda variável, né? Vamos continuar firme naquele projeto. Tenho minha meta para o final do ano que vem, se Deus permitir, Deus quiser, da gente estar lá já com uma renda passiva um pouquinho melhor, um pouquinho mais legal, porque conforme você vai vendo o seu patrimônio crescer, vai ficando mais gostoso, você vai se motivando cada vez mais. Uma coisa é você guardar R$ 1.000, dando só um exemplo aqui. Se você guarda R$ 1.000, mas quando você guarda 5, 10 mil, dando um exemplo aqui, você já vê um dinheiro maior, você já começa a ficar com dó de gastar aquele dinheiro, porque você suou para ter aquele dinheiro. Você suou, você ralou para ter aquele dinheiro. Então você já começa, opa, pera aí, eu não posso, esse dinheiro aqui, deu um outro trabalho, eu suei para chegar a essa quantidade, então eu não posso jogar essa quantidade fora, né, de qualquer maneira. Então você começa a dar mais valor. E espero que, lógico, também quero que o canal cresça. O canal, graças a Deus, eu tô ficando muito feliz que tá crescendo. Eu vejo que tá crescendo, pessoas começando a seguir, pessoas comentando. E eu volto a falar, é um canal que eu criei para vocês verem uma pessoa comum,
uma pessoa que está começando agora também, para vocês acompanharem esse objetivo, esse projeto meu de médio e longo prazo, e que eu consiga fazer que outras pessoas também comecem a gostar, a se interessar por investimento. Então, espero que seja um ano de muita prosperidade para a gente, mas um ano que o mercado nos traga muita alegria, a gente tem que pensar positivo. Lógico, o mercado ele é uma ponte de interrogação, né? A gente pode ter uma crise a qualquer momento, mas não é o que a gente quer. Então, eu espero que o mercado seja como foi esse ano, né? Teve suas altas, suas baixas, mas vou trazer agora números para vocês aí, para vocês verem que às vezes você pensa, mas tudo que eu estou falando aqui eu não tenho fundamento nenhum. Tem, eu vou mostrar para vocês como é que fechou, né? Como que eu fechei esse último mês, né, dos meus investimentos, para vocês verem que tem sim um pouco de fundamento que eu falo e que mesmo a pessoa que começou há pouco tempo, se você começar a ler, estudar, você consegue sim fazer sim, um bom trabalho ali dentro dos investimentos. Já estamos aqui, trouxe aqui para vocês verem em números agora, né? Então vocês verem, eu fechei um ano com as ações com uma rentabilidade de 4,0,7%, ou seja, fechou no positivo, né? Então assim, são 28 ativos que eu tenho, é um número grande, sim, eu confesso, ainda vou reduzir esse número ano que vem, vou... Tem algumas ações que eu não parei de comprar, mas eu tenho elas ali, deixo elas ali, mas é um número grande, tá? Fundos imobiliários, eu tenho 13 fundos imobiliários, deixa eu subir aqui, então, ou seja, fechei com fundos imobiliários com a rentabilidade de 4,23%, mais que as ações até. Então, ou seja, mas fechei o ano no positivo. Vamos seguir aqui. Aqui agora vem o mal. Criptomoeda, porque tenho 10 ativos em criptomoeda, mas boa parte em Bitcoin. Só que todo mundo sabe que o Bitcoin ele deu aquela despencada. Então, se você olhar, olha como está negativo a cripto. Menos 25,67%. Então, por que cripto é o meu menor de investimento ali, a criptomoeda? Justamente, a criptomoeda é a mais volátil de todas. Na minha opinião, é o ativo mais volátil. Então, você tem que tomar cuidado, tem que ser realmente uma porção menor da sua carteira de investimentos. Então, você vê como a cripto é o único, praticamente, lá são dois que fechou negativo, vocês vão ver um outro aí. Mas, ou seja, de todos esses aí, são dois que estão no negativo. BDR, olha que legal BDR. 25, eu tenho 5 ativos, 25,16% ele subiu, né? Ele rendeu 25%. Então, para vocês verem que legal como que os BDRs valorizaram os meus ativos de BDR. ETF, olha que legal também, 6,97%. Então, você vê também aí como que os meus ETFs subiram. Tenho 5 ativos em ETFs. Fundos de investimento ou fundos multimercado, 5,47%. Então, que legal também, veja, no positivo. Seguimos aqui, vamos lá. ETFs internacionais, tenho 3 ativos. E esse é o mais recente, né? Então, os ETFs e os stocks, que são as ações internacionais direto da Bolsa Americana, esse tem um mês e meio ali, é bem recente mesmo. Comecei a entrar nesse mercado agora, mas os ETFs eles já estão 5,64% positivo. E os estoques, esse também tá mal. Tá igual a cripto também, olha, menos 18,99% de queda. Então também tive uma queda grande, mas são... Esse eu comecei agora, estão frações pequenas, é um mercado que eu estou estudando ainda, né? E a renda fixa, ela tá ali com um positivo ali de 1,07%, que é aquela média ao mês mesmo ali de 1% ao mês, né? Então, mas assim, essa aí sempre vai ser positiva. Mas então para vocês verem, né, para vocês verem aí que eu tenho um fundamento de tudo que eu tô falando, né? Ou seja, eu tô com apenas 2 negativos. Um é a cripto, que já é esperado, é o que eu tenho menos ali na minha carteira de investimento, que ela é muito volátil. E os estoques que eu comecei agora recentemente, então ali é um aporte pequeno ali, como eu falei, eu tenho ali na Rico, eu tenho um pouquinho na Avenue, mas são pouco. É um mercado que eu tô começando que ano que vem, aí sim eu quero dar uma estudada maior nele ali, para mim aí sim começar a focar um pouquinho nele também, mas mesmo assim ele vai ser uma fração menor também ali dos meus investimentos, da minha carteira de investimento. Mas era isso que eu queria trazer para vocês, mostrar para vocês aí que eu acho que tudo que eu tô falando tem um certo fundamento, sim, né? Eu não tô falando pelos cotovelos aqui. Agradecer, pedir aquela força de vocês, né? Quem puder, lógico, me seguir. Agradeço muito, né? Que é você
possa também gostar de investimento, que a gente possa crescer juntos, chegar nesse objetivo juntos. Todo mundo aqui é trabalhador, todo mundo, alguém pode ser autônomo, ter um CLTs que nem eu, mas que aquele objetivo de lá na frente a gente dá uma qualidade de vida melhor pra gente, pra nossa família. E isso é possível sim, com os investimentos eu tenho certeza que é possível. E eu espero que vocês, através dos vídeos, vocês comecem a gostar. Quem já gosta, então que se interaja mais. Quem não gosta, comece a se interessar. E que a gente possa ter um 2026 de muito sucesso, de muita prosperidade pra gente. Que no final do ano que vem a gente já esteja com o nosso porquinho aí um pouquinho mais gordo. Certo, pessoal? Fiquem com Deus. Um ótimo virada de ano para todo mundo aí, muito juízo, né? Se beber já sabe, não dirija. E bora lá. Esse objetivo nosso só tá começando. Fique com Deus. Feliz 2026 para todo mundo.